Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Australian Open. Essas quartas de final são bastante especiais, 4 jogos muito legais, com grande potencial. E assim, é um torneio que não teve muitas surpresas, acho que todo mundo poderia imaginar esses 8 nomes: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Andrei Rublev, o Zverev, o Urkats e o Taylor Fritz chegando nessa fase. Não, acho que não é choque nenhum eles estarem ali, mas a verdade é que desde o US Open 2012 a gente não tem, dos tenistas que estão no torneio, os cabeças de chave 12 para frente entre os 8 melhores. Sempre tem uma surpresa entrando no meio desde então. E olha que naquele torneio ainda tem uma coisa que deixa até esse daqui mais glamorizado, é que o cabeça de chave, acho que eu não sei se era o 1 na época, que era o Rafael Nadal, ele não jogou, né? Ele teve uma lesão e não jogou. Aí as quartas de final foram Thomas Berdych e Roger Federer, e o Berdych ganhou, vale lembrar isso, subestimadíssimo o Thomas Berdych. Marin Cilic e Andy Murray. Andy Murray ganharia aquele jogo e ganharia o torneio. Ele venceria o Berdych nas semifinais e depois seria campeão contra o Djokovic. O Djokovic enfrentou o Del Potro, né, nas quartas de final. E a gente teve um dos jogos mais subestimados da história do tênis. Eu vi esse ao vivo, foi muito legal. Janko Tipsarevic, tenista sérvio, que foi número 8 do mundo na época, contra Davi Ferrer. Esse jogo foi muito bacana, foi decidido no tie-break do quinto set e foi um jogo lindo de ver. O Tipsarevic era um showman também, como fazia ponto bonito o Janko Tipsarevic. E a gente tem aí essas quartas de final nesse momento que tem Taylor Fritz e Djokovic, Jannik Sinner e Andrei Rublev, Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev, e a gente também tem Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev. Você vê que o tênis se renova, exceção do Djokovic, né? O Djokovic estava lá e está aqui, mas a verdade é que é legal a gente ver que, por mais que muitos nomes legais a gente não veja mais, né? Tipo, o Andy Murray ainda está aí, mas não tá, né? Não chega mais em lugares como esse, tudo isso, né? É legal ver que eram tenistas bacanas de acompanhar antes e são tenistas bacanas de acompanhar hoje. Isso aqui é um vídeo meio prévio, né? Mas eu queria fazer uma homenagem a isso, né? Porque é um feito a gente ver tenistas tão bem ranqueados chegando lá, e isso pode nos garantir qualidade ou não. A gente nunca sabe como uma partida vai se desenhar, né? Porque às vezes algo promete demais e não entrega nada. Seria um anticlímax. Mas eu acredito que há jogos interessantes em que pode sim haver um potencial para partidas incríveis. Primeiro, falando de um lado da chave, que está Djokovic e Fritz e o Sinner e o Rublev. Primeiro, falar de Djokovic e Fritz. Esse é um confronto direto horrível para o americano. 8 jogos, 8 vitórias para o Novak Djokovic. Nos confrontos recentes, eles jogaram ano passado em Cincinnati e no US Open. Vitórias tranquilas do Djokovic. Antes disso, tinha enfrentado-se no ATP Finals de 2022. Esse jogo foi difícil, né? 2 tie-breaks para o Djokovic. O Fritz chegou a estar uma quebra-frente no segundo set, né? Ele teve seu momento naquele jogo, mas ali no 30 iguais, quando ele sacava 5-4 para fechar o segundo set, houve a controvérsia, a interferência da torcida, que alguém gritou no meio do ponto, na hora que ele ia fazer o voleio para fazer 40-30, ele acabou errando. Mas a questão é, quer ganhar do Djokovic, vai ter que jogar igual jogou contra o Tsitsipas, muito agressivo. Ele conseguiu 50 winners contra apenas 17 erros não forçados, uma proporção que, olha, é coisa de videogame, né? Jogou demais o Fritz, e ele vai ter que fazer o mesmo que fez contra o Tsitsipas, abusar das paralelas. Quando surgir a janela para atacar, ele vai ter que fazer isso. E não pode apostar no Djokovic usando a solidez. Eu acho que assim, os tenistas que incomodaram o Djokovic nesse Australian Open foram os que tentaram ir para cima, serem mais agressivos, como foi o caso do Prismic e do Popyrin. O Prismic, acho que tinha a questão da juventude, tudo isso, primeira rodada, mas o Popyrin eu dou um crédito que ele toda vez teve a oportunidade para atacar, seja de forehand, até mesmo de backhand, que era o golpe mais fraco dele, ele tentava, ele ia para a janela, e ele tentava assim encurtar os pontos que ele sabe. Se desse mais ritmo e mais confiança, ele era presa fácil para o Djokovic, né? Talvez não tão fácil, porque sacava bem pra caramba, mas a verdade é que nesses últimos 2 jogos, o Djokovic não teve muita dificuldade, até porque não são tenistas que vão fazer isso que pode machucar ele, né? Jogar pela solidez, ganhar do Djokovic, cara, só o Nadal no saibro, sério mesmo, né? O Federer teve dificuldades na carreira dele de fazer isso depois, né? O que o Djokovic alcançou, principalmente em quadras duras, em termos de solidez, é uma coisa assustadora, né? Tipo, o Medvedev conseguiu uma vez na Open, conseguiu, mas ainda é um confronto direto 11-5 para o Djokovic. Então tem que ser agressivo, tem que jogar melhor assim nessa situação de ir partir para cima, tomar as decisões por conta própria, até porque o Fritz joga melhor assim, ele não joga melhor tentando ali cadenciar, ele é agressivo, é como ele joga o melhor tênis dele. Então curioso para ver o que o americano vai conseguir fazer nessa partida, né? Ele é o franco atirador e jogue como um para se tiver alguma esperança de ser vencedor desse jogo, né? E aí a gente tem
o jogo entre Jannik Sinner e Andrei Rublev. O Sinner está muito descansado, não teve que jogar 5 sets até agora nesse torneio, enquanto o Rublev já fez isso 2 vezes, contra o Thiago Wilde na primeira rodada e contra o Alex de Minaur nessa última, né? E foi assim, um Rublev que, a meu ver, contra o de Minaur, contra o Wilde ele abaixou muito o nível em alguns momentos. Contra o de Minaur, não, o australiano jogou muito, o Rublev teve seus momentinhos um pouquinho mais baixos, mas jogou super tênis também. Vai ter que ser agressivo também, vai ter que tirar o Sinner da zona de conforto, apesar de gostar também de jogar nessa pancadaria franca, né? Mas vamos ver o que o Rublev é capaz de fazer. Mas eu acho o Sinner favorito pela questão física. E o Rublev, olha, 10 quartas de final até agora e não conseguiu passar. Essa é a 10ª, na verdade, mas já fez quartas de final em todos os 4 grandes slams. E essa aí talvez é uma oportunidade, assim, que tem um cara, assim, talvez uma das menos acessíveis que ele teve, né? Porque do outro lado tem um jogador voando, né? Esse é o caso que dá para dizer do Jannik Sinner. Ele tá voando desde o segundo semestre do ano passado. Já tinha jogado bem o primeiro semestre, mas o segundo semestre dele em 2023 foi realmente impressionante. E assim, a gente também tem uma questão do Sinner, ele tá jogando um tênis taticamente brilhante, né? Porque ele tá muito bem nos ataques, mas escolhendo bem os momentos certos, tá muito sólido no fundo de quadra, tem sacado bem, tem devolvido bem, não tem feito uma coisa errada o Sinner até agora nesse torneio. Aí do outro lado da chave, Daniil Medvedev contra Humbert Hurkacz. Esse jogo é chato pro Medvedev, porque não é um adversário que gosta de dar ritmo, vai tentar encurtar os pontos, é um cara que saca muito bem, então o Medvedev vai tentar colocar mais bolas em quadra e tem a vantagem pelo lado físico. Mas é um jogo que historicamente não foi legal pro Medvedev quando a gente vê o confronto direto, que é positivo para o Hurkacz. Então assim, o Medvedev obviamente vai ter que, às vezes, sair um pouquinho da zona de conforto, mas eu acredito que a estratégia do russo vai tentar cansar o Hurkacz, tentar fazer o jogo ficar mais físico, e nisso cair a intensidade dele, tanto para o saque, como também para o jogo de fundo de quadra. É uma alternativa e já funcionou algumas vezes, mas não sei o quanto de efetividade ele vai ter. O Hurkacz, quando tá sacando bem, é chatíssimo de se enfrentar. Mas vamos ver o que o Medvedev vai aprontar. E do outro lado a gente vai ter dessa chave, o vencedor desse jogo enfrenta o vencedor de Alcaraz e Zverev. Esse jogo é o mais imprevisível de todos, a meu ver, porque o Zverev e Alcaraz nunca nos deu um confronto assim que a gente pudesse prever com facilidade, porque quando a gente imaginava um jogo equilibrado, o Alcaraz atropelava, quando a gente imaginava o Alcaraz ganhando, atropelando, o Zverev dava um jeito e vencia. Então assim, é um jogo muito imprevisível, pelo menos isso na parte agora mais moderna desse confronto, né? Eles se enfrentaram, acho que em Madrid, numa final, não foi Roma, acho que foi Madrid, né? E aí teve aquela vitória, né? Acho que foi 6-3 e 6-2 do Alcaraz, né? Foi um atropelo que o espanhol fez em cima dele, né? O Zverev, inclusive, reclamou que ele teve pouco tempo para descansar naquela partida. Aí o Roland Garros, depois de ter visto aquele massacre, o Zverev não fez um grande Roland Garros até as quartas de final, ele tinha oscilado muito, foi lá e quase fez um triplo 6-4 no Alcaraz, né? Foi uma atuação gigante do tenista alemão, que nas semifinais acabou sofrendo aquela lesão grave, né? E ano passado eles se enfrentaram 2 vezes, três na verdade, né? Eles se enfrentam em Madrid, aí a vitória do Alcaraz, né? Fácil, né? 6-2, 6-1. Esperava um jogo duro porque na rodada anterior o Zverev tinha feito uma grande atuação. Aí eles se enfrentam no US Open, com uma vitória tranquila do Alcaraz. E aí a gente vê eles se enfrentando na ATP Finals, quando a gente imaginava 2 surras do Alcaraz, vitória do Alcaraz de novo. Não, o Zverev vai lá e ganha. Então não dá pra gente prever muito esse confronto. Depende do Zverev. Eu acho que o Alcaraz no final é o mais linear nesses confrontos, né? Porque tem horas que o Zverev não consegue jogar, atropela. Quando o Zverev ganha, normalmente é um jogo mais duro, mais complicado, né? E assim, o Zverev vai estar conseguindo bater o backhand paralelo em dia, ele vai estar conseguindo incomodar o Alcaraz nas mudanças de direção, tentando cansar ele um pouco mais, tirar um pouco da intensidade, variar o ritmo, usar slices no forehand dele, porque isso é uma coisa interessante, né? Quando o slice vai para o forehand do Alcaraz, ele tem mais dificuldades. A gente vê que ele gosta de ditar o ritmo, de martelar com o forehand, e quando a bola é baixa demais no forehand, obriga ele a colocar o topspin, e várias vezes o Zverev fez isso muito bem na ATP Finals, faz o slice para o forehand dele, a bola do forehand do Alcaraz às vezes flutuava ou ia para fora, quando flutuava ele chegava e dava o tapa ali mais agressivo de cima para baixo. Foi uma estratégia extremamente bem executada, mas só consegue fazer isso quem domina bem o slice, né? E o Zverev, por incrível que pareça, usa muito pouco esse recurso, mas funcionou na ATP Finals, né? Então, eu quero saber o que o Zverev vai fazer, qual é o plano de jogo que ele vai ter para enfrentar o Alcaraz. E assim, eu posso elogiar o Zverev, que ele não tem medo do Alcaraz, ele enfrenta o jogo, né? Pode ter jogar mal, jogar bem, mas ele vai para cima, ele vai tentar alguma coisa diferente. É diferente do Tsitsipas, que
aquela vergonha alheia que foi aquele jogo de quartas de final lá no Roland Garros. Cara, o totalmente acovardado, jogando mal pra Dedéu, né? Ele consegue levar o último set ao tie-break porque o Alcaraz vacilou, fez um game horroroso na hora que era pra fechar o jogo. Então, assim, eu acho que o Zverev, ele tem mais esse espírito de acreditar mais nesse tipo de jogo, né? Não encolher tanto quando o adversário é mais forte, mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? A verdade é que é um confronto difícil, não é fácil jogar contra o Carlos Alcaraz, ele tá no piloto automático positivo. Eu acho que a única chance mesmo é conseguir ali surpreender ele no primeiro set, ganhar um set e colocar o Alcaraz numa situação um pouquinho mais tensa. E ele, quando tá tenso, tende a errar mais e tende a abrir mais janelas pro adversário. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.